Bom, primeiro eu te agradeço por tu dispor o teu tempo e penso que vou começar lendo um pouquinho do teu currículo, tudo bem? Tu quer falar alguma coisa antes? Vai em Legal. frente. Tá. Então, pessoal, a Maê, né, Maê Nascimento, ela é psicóloga clínica, ela é analista bioenergética, local trainer, ela é formada também em dinâmica energética do psiquismo, ela é professora, né, do IABSP, do curso de formação internacional em análise bioenergética, ela é pesquisadora convidada do Laboratório de Estudos da Saúde e Sexualidade da PUC São Paulo, e ela é membro do conselho editorial do IBA, que é o grande objetivo dessa nossa conversa, né? Que é estimular, explicar e conectar, né, vocês, toda a nossa comunidade, com o Journal, né? Que é o que a Maê se esforça com muita potência, alegria, profissionalismo há muitos anos, né? Eu acho que é um momento também para agradecer, aproveito para agradecer a Maê por todo esse esforço que ela tem, que ela faz, né, há muito tempo já na frente do Journal, né? Quer falar alguma coisa, Maê? Não, tá tudo em cima. Vamos em Tudo legal? frente. Então tá. Então vamos começar com as perguntas. Ó, tô cheio delas aqui, ó. Tá? Legal. Então a primeira pergunta é assim: o que é o Journal, né? E desde quando ele existe? Né? Fala um pouquinho dele, por favor. Enfim, o Journal é a revista científica do Instituto Internacional de Bioenergética, de Análise Bioenergética, tá? E ele se presta exatamente, ele serve para comunicar todas as ideias que todos os terapeutas bioenergéticos ao redor do mundo têm no seu trabalho, a partir de pesquisas, pensamento, reflexões, enfim. Né? Então, é um meio de comunicação para toda a comunidade da bioenergética, e é por isso que, então, ele contém os artigos que as pessoas mandam, né? E aí a gente supõe que seja uma troca entre todo mundo, né? Legal. Legal. Desde quando ele existe, tu sabe dizer para nós? Então, olha, ele é antigo, né? Eu estava até tentando recapitular aqui para falar para você, e, na verdade, eu não lembro muito bem como é que ele era, tipo anos 90, tá? Ele sempre existiu, mas acontece que o IBA também era muito menor, né? Antes dos anos 2000, assim, meados de 96, 97 até 2000 e pouco, o IBA era pequenininho, era quase doméstico, né? Até 96, por exemplo, o Lowen dirigia o instituto, ele financiava todas as atividades, seja congresso, encontros, e o Journal também, né? E talvez porque a comunidade era pequena, o Journal não era uma coisa tão, tão importante ou tão divulgada assim, sabe? Eu acho que ele foi se tornando quando a comunidade crescia, quando novas ideias, novas linhas de trabalho foram surgindo, porque realmente, a partir dos anos 2000, houve uma mudança, né, na maneira de pensar bioenergética, de fazer bioenergética, e então, a partir daí, foi mais uma ebulição, né? Que legal. Então o Lowen, ele bancava os primeiros. Ele bancava todas as atividades do Instituto, na verdade, né? Eu imagino, não sei, eu vou chutar, tá? Acho que eu já ouvi falar alguma coisa do tipo, que no começo era ele, aí ele treinou os para a primeira geração, vamos dizer, né? Os americanos estavam em torno, fizeram lá o treinamento com o Lowen, e esse grupinho funcionou meio assim por bastante tempo, né? Então, realmente era uma coisa pequena. E ele reservava os direitos autorais dos livros dele para o Journal, entre tantas outras atividades que o Instituto tinha, né? Por ser
acho que ainda pequeno, né? Assim, devia ser, vai, um oitavo do que é hoje, entendeu? Era primeiro grupo mesmo, era uma coisa mais intimista, né? Mais familiar. E então ele bancava tudo, sim, ele bancava tudo no Instituto e o Journal também. Legal. E que mudança foi essa, Maê, que tu fala de 2000? Como que ela interferiu no Olha, jornal? a história é longa, hein? Opa, É o seguinte, você gosta, né? É o seguinte, é, exatamente num congresso que teve nos Estados Unidos, internacional, em 96, o Loen renunciou, ou ele se aposentou do Instituto. Tá? Então, ele que dirigia, que decidia, que estava à testa de todas as coisas, sai deste lugar, né? E aí começa um período de transição do Instituto como um todo, para formar, e isso demorou um pouquinho, né? Uma estrutura mais profissional para ele funcionar. Hoje, a estrutura do Instituto é super profissional, tem um conselho um Board of Trustees, né? O BOT, tem o Teaching Committee, tem todos os aspectos, né, que são necessários para manter uma disciplina viva e evoluindo, e as pessoas em torno se comunicando, foram crescendo, né? Então, isso acho que foi uma coisa paulatina, foi devagar. E também, né, por exemplo, o Loen fazia, no começo, durante bastante tempo, neste começo, era muito estilo Lowen, né? Era a teoria dele, como nós todos começamos, né? Porque a gente tinha que começar de algum lugar, porque ele oferecia uma teoria nova, super bonita, que ele tinha originado lá no tempo dele com Reich. Ele foi paciente do Reich, né? E então, e depois isso, à medida que a comunidade foi crescendo, as pessoas foram, vamos dizer, expandindo, se expandindo no aspecto teórico mesmo, do conhecimento, né? Então, a partir do começo dos anos 2000, a corrente dominante, vamos dizer, a maneira predominante que vem a ser vista a análise bioenergética, é da terapia relacional, né? Entra um fator super importante que antes não estava, que é a terapia relacional. E a partir daí entra junto a neurociência, a teoria do apego, né? Se aprofunda um pouco mais nos conceitos clínicos, tipo transferência, contra-transferência. Então, esses eram aspectos, eles não eram explorados, né? E as pessoas talvez fossem tomando contato, mas nas suas regiões, né? E isso não era comunicado para todo mundo. Então, durante um tempo, assim, tinha o tronco principal, que era como o Lowen trabalhava, e, eventualmente, se as pessoas pensavam em algo mais, alguma variante, apresentavam coisas, isto não aparecia. Foi assim durante muito tempo, né? Então, a partir dessa época que eu digo começou a mudar nesse aspecto também. muito legal. É correto dizer que antigamente, por exemplo, o Lowen olhar, a pessoa trabalhava um pouquinho com ele e ele mesmo sentia que ela estava preparada e ele dava o título de analista bioenergético para ela antes de ter o faculty, antes de ter a formação, é isso? Exatamente isso. Né? Quer dizer, assim, essas primeiras turminhas, né, que foi crescendo, fazia muito treinamento com ele, treinamento, terapia, supervisão, era tudo com ele, né? Então, você imagina como era para a cabeça dessas pessoas também. E eu soube de muita gente para quem depois foi bastante difícil ir se desligando de alguns papéis, né? Mas era assim mesmo, ele treinava, ele supervisionava, ele dava terapia, e a hora que ele achasse que a pessoa estava pronta, tornava-se um CBT. E aí
estava autorizado e ele decidia onde, como, e expandia a teoria dele nas várias regiões do mundo. Primeiro ficou bastante tempo nos Estados Unidos mesmo, né? E aos poucos foi expandindo assim. Legal. E isso interferiu no journal, então nesse momento ele sai também da condução do journal? Isso. Neste momento, vai se fazendo uma estrutura profissional, né? Mais de instituição mesmo, do Instituto Internacional, e vai se criando coisas, vai se criando o comitê pedagógico, o comitê executivo e também o journal, vamos dizer, com um novo espírito, né? Também bastante profissional. Eu não sei Entendi. se antes ele era, mas eu acho que ele era antes mais informal, vamos dizer. Sim, Tá? legal. Então, Ah, pode falar, desculpa. não, é que a partir daí é que se forma essa estrutura que é até hoje, né? E eu comecei aí em 2005, já fazem 15 anos que eu estou na estrada. Nossa, que legal. A Raquel pergunta aqui se o Loen não se interessava muito pela questão da relação e da relacional e da neurociência. Nem existia, eu acho, neurociência, mas... Neurociência não existia É, mesmo, é super novo para nós também, né? Vamos dizer, 10 anos, 15, sei lá. Mas o Lowen, ele, por exemplo, ele não considerava transferência, ou considerava pouco, né? E a contratransferência, eu estava até lendo um artigo interessante um outro dia aí, que estava contando isso, que o Lowen era contra a contratransferência, ou seja, para ele, e isso era coerente com o jeito dele trabalhar. Para ele, o terapeuta não podia se envolver de jeito nenhum, não podia pôr conteúdo dele, não podia sentir nada pelo paciente, entendeu? Então, era aquela coisa de manter uma certa distância, né? E isso acarretava uma postura clínica, tá certo? Que era a dele. Junte-se a isso que ele era uma personalidade muito forte, um cara muito dono de si, né? Então, ele, não, durante muito tempo foi a teoria que ele construiu e estava de bom tamanho. legal. E sobre o journal, né? Quem pode escrever e quem tem escrito? Olha, quem tem escrito, que eu estou te falando, né? Na verdade, quem escreve mais são as pessoas que dão aula e que dão aula ao redor do mundo, que fazem pesquisa na sua região, né? Porém, a gente ultimamente tem pensado muito, muito mesmo, que uma expansão nesse sentido seria muito desejável, né? Na verdade, a gente gostaria de ouvir um pouco da nova geração que está se formando, se formou há pouco tempo, né? Há alguns poucos anos, que pudesse também estar começando a se colocar, a escrever artigos, a dizer o que pensa, né? Porque eu acho que o conhecimento se constrói desse jeito, quer dizer, cada um vai acrescentando, vai refletindo, vai pesquisando, até um ponto que ele pode comunicar isso para a comunidade, né? Então, eu acho que essa é a função do journal e é super importante que as pessoas participem mesmo. A gente queria muito que as pessoas mais jovens, mais que estão formadas há menos tempo, entrassem de sola e falassem as suas ideias, e se colocassem, mandassem artigos. Eu acho que isso traria uma lufada de ar, sabe? Aquela coisa de, aquela sensação de renovação. Perfeito, perfeito, acho ótimo. E não sei, pelo que eu entendi, aí tu me corrige. As pessoas que escrevem acabam sendo mais os international trainers, as pessoas da Europa e dos Estados Unidos que têm mais incentivo em pesquisa, é isso? Isso, é isso. Na verdade, eu acho que nós, brasileiros, eu devo te falar que talvez, não sei, né? Da Flávia, eu estou pensando, tem a Argentina, tem acho que o Uruguai, que não escrevem também. Então, mas eu vou falar nós brasileiros, tá? Nós, como
é de todo mundo sabe, né? É de conhecimento corrente, a gente não tem hábito de escrever. Né? O brasileiro fala muito, ele explica, ele discute, mas ele não escreve. Escrever é uma coisa que exige disciplina, né? A pessoa precisa parar, sentar, se deliberar que vai escrever e ali ela fica, né? Então, nós não temos esse hábito, é hábito mesmo, sabe? Eu vou repetir aqui uma coisa que eu falei agora há pouco tempo numa outra entrevista, que é assim, um dia eu estava conversando com o Guitonella, né? E o Guitonella é um dos caras que mais produz teoria, né? E artigos para o Journal, e artigos para congresso, né? Então, eu perguntei para ele, Gui, o que você faz para escrever tanto, entendeu? Onde você vai buscar tantas ideias, tanto ânimo para escrever? Ele falou, olha, Maia, tem o seguinte, nós aqui na Europa, nós temos inverno. E no inverno, a gente se fecha, senta e pensa. Né? E nós temos esse tempo solar que chama a gente para fora, que, entendeu? É mais uma coisa de estar falando, de estar se comunicando. Para a gente é dificílimo parar quieto, sentado, disciplinadamente, botando as ideias no papel. Mas eu acho que tudo é uma questão de formar, né? Então, se a gente achar que é importante falar das nossas ideias, colocar as nossas reflexões, a gente tem que criar esse hábito, ponto, né? Sim. Brasileiro escreve muito pouco para o Journal, muito, muito pouco. A gente pode contar nos dedos, nesses anos todos, quantos artigos teve de brasileiros. É muito pouco. Gostaria que contribuíssem mais. Que legal. Vamos subir a hashtag brasileiros escrevam mais. E Mae, eu, por exemplo, sou estudante de bioenergética, né? Sou CBT. Como é que é? Um estudante pode escrever, um CBT pode escrever? Como é que é isso? Tem que ser Olha, CBT para escrever? olha, a gente, na verdade, aí eu preciso te dizer como é que a gente, como é que é o ritmo do journal para nós que estamos no conselho editorial, né? Tem épocas em que muita gente pensa ao mesmo tempo e muita gente manda papers e artigos. E aí é até difícil selecionar, né? Tem épocas que é menos. Então, as pessoas acho que estão pensando, estão incubando, né? Mas eu acho que talvez o estudante ainda em formação não vá conseguir colocar as ideias dele de uma maneira em que seja inovadora, super fundamentada, né? Se ele conseguir, ótimo, tá? O que eu digo é que isso depende muito da experiência prática, profissional, de ser terapeuta, de ler muito, né? De ler bioenergética, psicanálise, neurociência, tudo que engloba o nosso saber, né? E é assim que a pessoa vai formando algumas ideias dela, vai elaborando o jeito dela e vai expandindo o conhecimento. E acho que existe um momento em que a gente quer escrever sobre isso. Então, quando você pergunta, estudante pode? Claro que estudante pode, né? Pode mandar para a gente, lógico. Mas eu acho que talvez nem ele mesmo esteja maduro para colocar as vivências dele, pessoais, profissionais, né? No papel como um artigo. Né? Então, poder pode. Eu acho que realmente todo conhecimento é bem-vindo. Legal. E, por exemplo, sou um CBT e tenho, sei lá, 10, 15 anos de experiência e tenho uma pesquisa um pouquinho já fundamentada, tanto na teoria quanto já aplicada na prática, grupinho de controle, tudo bonitinho, e quero mandar um texto para a Mae, quero publicar o meu artigo no Journal. Como eu faço? Para quem eu envio? Falo com quem? Como é que é isso?
Escreva, por favor, mande para a gente. Olha, o conselho editorial, hoje, até hoje, para te falar a verdade, hoje teve um comunicado oficial outro, mas até hoje éramos 3, né? Quando eu comecei com a Margit, que era a editora-chefe, que é lá da Áustria, a Helen Resnick-Sainz e eu. Então, uma de cada região, né? Que foi uma divisão que a gente tentou manter. Depois a Helen saiu, ficou a Margit mais um tempo, entrou a Vicência, assumiu a chefia, a Margit também passou para ficar como eu, em ajudar, enfim, mas quem era a editora-chefe era a Vicência. Hoje, éramos 3. Eu, a Leia, que está como editora-chefe, Leia Cardenuto, e o Gary... Da Austrália, Da Nova Cockburn. Zelândia. Da Nova Nova Zelândia. Zelândia. Cockburn. Gary... Cockburn. É. E hoje tenho a satisfação de comunicar, aliás, uma nova adesão. A gente convidou a Rosária Filoni, que é uma italiana que está super acostumada a trabalhar com editoras, com publicações na Itália. Ela tem uma super experiência com publicações online, que é uma coisa que a gente vai precisar lançar, estamos pensando, né? Oh, que legal. Então a gente convidou, ela topou, e hoje foi o comunicado oficial para o Bioti, para a comunidade, de que ela está juntando seu conselho editorial. Então somos nós 4. Que legal, qualquer um de nós pode receber um paper. Entendeu? Todos nós estamos lá no livrinho, existe no site quem faz parte do conselho editorial, com os nossos e-mails, né? Qualquer um de nós pode receber, certamente, um recebe e passa para todos, né? E aí a gente começa o processo de seleção, que passa por várias revisões, passa por vários profissionais, não é só a gente que lê, não. Né? Que legal. A gente tem a opinião de vários profissionais mesmo, e aí a gente vai, enfim, o artigo, o paper, é aprovado depois de passar por esse processo. Né? Muito legal. Mae, o Gustavo pergunta, né, se existem critérios, formatos, o que tem que ter para, né, isso seria legal, né? Existe isso? Como que eu sei onde eu procuro isso? Gustavo, obrigada pela pergunta, porque eu estava terminando de responder agora há pouco e lembrando desse elemento. É o seguinte, quando a Margit assumiu como editora-chefe, e ela é uma pesquisadora profissional, e ela é uma acadêmica, ela trouxe, e a gente assumiu, adotou e vigora até hoje, tá? A gente até modificou um pouquinho no caminho, mas ela trouxe, a gente assumiu, uma lista, vamos dizer, um roteiro com alguns parâmetros importantes, tá? O tamanho do artigo, se ele deve, vamos dizer, que grandes áreas ele é importante que a revista contenha, né? Sobre o que é importante se escrever, se saber, né? Então, existe sim esse roteirinho, e quem estiver interessado em escrever, a gente manda o roteiro, escreve para a gente manda esse roteiro prontinho, do jeito que ele é, né? E aí a pessoa que vai escrever o paper pode seguir aquilo que vai estar com os parâmetros do journal. Que legal, Mae. O Jovi está falando aqui que esses parâmetros já estão disponíveis no site do IBA, é isso? Tomara que ele saiba melhor que eu. Provavelmente estão sim. Estão sim. Ah, que legal. Vai providenciar. Mas se ele está dizendo é porque está, né? Legal. Depois eu vou pesquisar então e colocar na descrição desse vídeo. Legal. Legal, né? Podemos até, pensei agora, fazendo um parênteses, a gente pode colocar umas publicações no Instagram do IBA
com esses critérios, convidando principalmente as comunidades que menos escrevem, né? Claro, claro. Eu acho que a gente está realmente super interessado em que isso fervilhe de ideias e artigos, entendeu? Muito bom. Então, quanto mais a gente divulgar, melhor. E a Melhor. gente já divulgue, você, se puder divulgar com esse roteiro, com esses critérios e tudo mais, facilita já de cara para quem está interessado, né? Já Ótimo. vai lá. O, Tá? o Gustavo fez uma pergunta que eu não entendi, talvez tu entenda. Ele perguntou assim, ó, avaliadores ad hoc, quem são? Ó que é aqui agora, né? Deve ser os É, avaliadores atuais. É. eu não sei, eu não Então, entendi. Que depois bom que ele tu me entendeu. confirma. Tá. Os avaliadores são vários. Nós três, com certeza, lemos todos os papers, tá? Aí, o que a gente faz? A gente pega colegas, assim, aleatoriamente, porque a gente não pode bombardear um ou dois ou três colegas e mandar só para eles, né? Não Sim. seria justo com os outros e seria muito infernal, porque a pessoa vai ler, e é difícil, né? Então, a gente varia as pessoas para quem a gente manda, né? Varia muito, aliás. Quanto mais gente tiver ali fazendo revisão, dando opinião, melhor para a gente, sabe? Porque a gente tem uma garantia de que não existe uma visão viciada, sabe? Uma coisa habitual. Não, cada Uhum. um vai analisar do seu jeito. Ó, Maê, o Gustavo e o Jovi, eles são acadêmicos, né? O que é Hã? muito legal. O Gustavo melhorou aqui, ó. Ele falou assim, ó, os avaliadores que selecionam os papers, Isso. além da... É isso que tu está falando, é isso? É isso mesmo que eu estou dizendo. Quer dizer, a gente Ah, manda, recebemos os papers, nós, do conselho editorial, tá? Tem que mandar para a gente. Aí, nós, com certeza, leremos todos os papers que nós recebemos. E nós selecionamos para cada paper, aleatoriamente, CBTs e trainers e faculty do mundo afora, para mandar o paper e pedir uma avaliação, tá? perfeito. Então, geralmente a gente pede de 3 pessoas, né? É muito difícil que haja um empate, tá certo? 3 Uhum. pessoas, 2 aprovam, uma não, 2 rejeitam uma prova, quer dizer, tem 1000 combinações, mas vai ter uma maioria sempre, concorda? É número ímpar. Então, É comum ter rejeições? Tem muitos artigos que são rejeitados? olha, eu acho que quando existe. Eu acho que sim. Olha, os critérios não são muito rígidos nesse sentido, né? Dentro desses parâmetros que eu te falei, do roteiro de parâmetros e tal, existem alguns pontos que são assim fundamentais, né? Os temas precisam ser de interesse do terapeuta bioenergético, porque se não for, está relacionado com a vivência, entende o que eu quero dizer? Sim. Porque se não tiver relacionado, a gente tem que ver muito bem. Pode ser que um paper só sobre neurociência, não sei, pode ser que a gente até venha aceitar para que as próprias pessoas façam as suas integrações, né? Mas, em geral, por exemplo, o tema tem que ser pertinente, tem que falar de alguma atividade prática. Enfim, tem alguns pontos naquele roteiro que nos fazem aceitar ou rejeitar os papers, tá? Sempre, Entendi. sempre tem esse tipo de critério, não é uma coisa assim, não gostei desse artigo, não, isso não Sim. vigora, né? Nem pode. Então, e por isso que a gente varia muito as pessoas que a gente convida para fazer das avaliações, porque a gente tem certeza que são cabeças muito diferentes analisando, né? Que bom. Agora sim, pensando na nossa comunidade, pensando em fortalecer a fraternidade de analistas bioenergéticos, né? Nas tuas palavras, pensando na tua experiência, né? Por que é importante, né? Qual o objetivo de termos
um journal, né? Qual a importância dele para a análise bioenergética? Então, eu acho que é importante para divulgar a ideia que todos os profissionais da bioenergética tenham e queiram refletir a respeito, elaborar e escrever. Então, é desta forma que se comunica as ideias para a comunidade, né? É importante também a gente estar pensando em algum tipo de expansão, vamos dizer, mas é importante também, se alguém de fora da bioenergética, vamos dizer, um psicanalista, né, de repente o jornal cai na mão dele. Ele vai ler esses artigos, ele vai ficar super interessado. Ou ele vai pensar assim, nossa, isso aqui tem relação com coisas que eu pensei, isso aqui dá para encaixar, até tem algo de psicanálise aqui também. Então, percebe, quer dizer, como isto propicia uma troca maravilhosa de ideias, de pareceres, de pontos de vista, né? Então, o Sim. jornal se propõe exatamente a isso, a fazer isto efervescer, sabe? Ter uma dinâmica de movimento que esteja constantemente se renovando e que seja comunicado, comunicado, comunicado. Journal. Muito legal, muito importante, né? Muito. E como eu faço para receber? Todos os CBTs recebem, os estudantes recebem? Como eu faço para receber o journal? Olha, para receber o journal, você precisa pagar a anuidade para o Instituto Internacional, né? E eu acho que a hora que você entra para um curso de formação, você já paga essa anuidade, você já pode, você vai estar inscrito lá, né, como um estudante da formação de bioenergética e vai receber o journal. Então, todos que pagam a anuidade recebem o journal. Eles passam a integrar uma lista, né, seja de estudantes, de CBTs, de trainers, aí, né, depende da evolução, em que momento está essa pessoa, e ela passa a receber o journal. Que bom, que legal. O Gustavo pergunta, ó, e o journal está vinculado à base de dados? Tu entendeu essa pergunta? Não, não entendi. Gustavo, se tu puder melhorar, por favor, a pergunta. Enquanto ele melhora, Maê, agora a polêmica, né? Opa, Em qual língua, né, eu mando meu texto? Eu sou brasileiro, em qual língua eu mando o texto? Como é que é isso? A língua pois é, oficial do IBA é o inglês, né? isso, exatamente. Não é que a gente queira ser chato, né? Não é que a gente queira cutucar, mas realmente o inglês é a língua da comunidade mesmo, né? Então, vamos dizer, agora tem curso de formação na China, tem curso de formação na Rússia, né? Como existe já há muito tempo em outros lugares, né? Então, imagine se cada um pudesse escrever na sua língua, não ia existir journal, né? Então, a gente, há algum tempo, já instituiu o inglês como a língua oficial, né, para o journal. Qualquer artigo, então, tem que ser encaminhado em inglês. Num bom inglês de preferência, porque isso vai contar para uma boa compreensão do paper, certo? Quer dizer, não adianta fazer um inglês caseiro e, de repente, está tão mal estruturado que a pessoa tenha boas ideias, mas não escreveu legal, né? Então, tem que ter um inglês bem feitinho, concatenado e pronto, né? Mas tem que ser, sim, em inglês, porque todas as pessoas que a gente vai mandar vão ler em inglês. Perfeito, perfeito. Então, partiu estudar inglês, né? Partir Ó, estudar inglês. o Gustavo pergunta qual a periodicidade do journal. O journal é anual, né? Ele sai uma vez por ano, né? E a gente tem um período em que a gente recebe os papers para serem avaliados e podermos fechar o journal para ser editado e publicado, né? Então, a gente recebe... Gente, eu peço realmente esses detalhes, por incrível que pareça, alguns detalhes eu não tenho certeza, mas isto com certeza está no site.
se não me engano, é de fevereiro a setembro. Eu acho que é uma coisa assim, fevereiro a setembro ou dezembro a setembro. Aí nós estamos recebendo, né, artigos mandados nesse período, eles vão ser lidos e avaliados. Em setembro, a gente fecha um volume do journal. Então, para este volume, não cabe mais ninguém mandar paper, não vai ser avaliado. Tá? Perfeito. Aí, alguns meses depois começa uma nova triagem, uma nova avaliação, nesse período que eu estou te dizendo, onde a gente volta a receber os artigos para aquele volume. Então, você percebe que esse é o ritmo, né? Existe um ciclo para a gente fazer, para as pessoas pensarem nos artigos, para nos mandarem os artigos, para serem avaliados e para serem editados. Muito legal. E eu não preciso, desculpa perguntar uma coisa que talvez já esteja meio clara. Se eu sinto que eu tenho algo a dizer, né, e se eu estou a fim de tentar me encaixar nos critérios, eu posso individualmente enviar para vocês um artigo e vocês vão avaliar. Eu não preciso passar pelo meu local trainer, pelo meu international trainer, nada disso. Não. Até a gente acha que a riqueza está aí, né? É que as pessoas sejam independentes na sua maneira de pensar, no seu tipo de reflexão, né? Porque a gente sente que aí tem uma autenticidade muito maior, tem uma autonomia que a gente valoriza bastante, né? Se a pessoa quiser discutir com o professor, com o local trainer, fique à vontade, né? Mas ela não tem nenhum requisito deste tipo, não existe. Perfeito. Ela decide escrever, ela escreve e ela envia para a gente. Muito bom. Obrigado, Mae. O Gustavo refez, melhorou a pergunta dele, né? Ele quis dizer, Mae, e o Jovi e a Donice Maria, né? Isso, eles gostariam de saber também se está vinculado, né, aos buscadores de pesquisa, né? Aos procuradores de papers. O Gustavo usou a expressão aqui, Lilacs PubMed, não sei o que significam. Eu imagino que ele perguntou se os buscadores, né, de artigos científicos vão encontrar o nosso journal em algum lugar, não sei. Bom, então, eu acho que agora entra um capítulo que a gente está discutindo e que nós temos uma certa urgência em resolver. Como estava falando agora, fazer um jornal, uma revista, é demorado, é trabalhoso, né? E eu acho que se a gente quer ser mais ágil em poder difundir as nossas ideias, em poder estar falando para um espectro muito maior de gente, nós vamos ter que começar a publicar online, né? Então, não é publicado online? Ele não tem publicação ainda. online? Existem artigos publicados que eu não sei bem o critério, né? Mas o journal em si ainda não é. Então, a gente está discutindo e deve resolver muito rápido de que nós vamos manter o papel, porque a gente acha importante ter o journal para a gente consultar, né? É legal. Mas poder colocar online para um cara que faz metafísica. Se ele quiser ir no buscador, que ele ache, né? Ele vai achar no site e aí, evidentemente, se tá no site, está na rede. Né? Que legal. Aí o buscador vai achar. Que coisa boa. Tomara que isso aconteça logo, né? Se Deus quiser, vai. Opa, legal. E por quem ele é lido, né? Quem são as pessoas que leem da nossa comunidade, né? Tu sabe dizer isso? Olha, a gente espera que desde o estudante de primeiro ano até o International Trainer esteja lendo, né? Porque faz parte de um grande grupo de discussão de ideias, né? Então, a leitura é para todos, para todos. A gente gostaria de que realmente, de ter certeza que todo mundo lê, né? Porque o nosso empenho exatamente para poder divulgar ideias para todas as pessoas pensarem sobre, né? Tomarem conhecimento, refletirem, discutirem, né? É super importante. Então, desde o primeiro ano, o aluno que está no primeiro ano, ele recebe o journal,
vai ser ótimo para ele mesmo se ele ler. Ele vai ficar atualizado, vai saber. Claro, claro. Mas, Maê, tu sabe dizer que quem lê, vocês têm um feedback assim, quem lê são os europeus no inverno, os brasileiros nem leem. Não, Existe assim um feedback, pessoas que comentam e não dá para saber quem que lê. não, a gente nunca fez um instrumento para isso, né? Para ter esse tipo de pesquisa. Não sei se seria possível, claro que deve ser, mas nunca fizemos, não. Não. É uma coisa que o próprio instituto pode fazer, não precisa ser do conselho editorial, né? O próprio instituto pode ter bolar um instrumento para fazer esse tipo de pesquisa. Quem leu, quantos artigos leu, que números preferiu, sabe? Assim, para a gente coletar, talvez, até as preferências das pessoas ou as faltas, né? Às vezes a pessoa É, fala, olha, realmente tal tema, eu gosto do tema teoria do apego. Por que ninguém falou ainda no artigo, né? A gente aham. gostaria de saber disso. Seria Quando bem ficar legal. online, talvez possa ter, né, um algoritmozinho que diz quantos leram e feedbacks, né? Ah, com certeza, é muito mais eficiente nesse sentido, né? Não depende de trabalho braçal, de ir lá perguntar, o outro responder. Para a gente seria muito difícil saber isso, acho que a gente nem se propõe. Mas a Sim, gente só tem esperança, né? De que tanto trabalho, tanta dedicação de quem escreve, né? Seja recompensado com a leitura de todo mundo. claro. O John também é super importante, quer dizer, eu acho, né, Dante, às vezes a pessoa não pega o journal e lê artigo pós artigo e fica. Às vezes ela fala, nossa, olha esses assuntos e tal. E, de repente, ela pode estar precisando, ela pode ter tido uma sessão de terapia com um tema X, ela vai lembrar que no journal tinha, ela vai pegar o journal, vai consultar e vai ler o artigo que tem. Isso também é possível, porque às vezes a gente não lê de uma tacada, a gente não tem mais tempo para isso, né? Antes tivesse. Mas É, o jornal também é uma matéria de consulta, né? Eu acho que assim, é só dar uma passada no índice, dar uma olhada nos artigos, mesmo que não leia cada um, mas saiba do que se trata, né? E aí eu acho que na vida, no dia a dia profissional, a pessoa tem ali um arsenal de leituras para lançar mão, se precisar. legal. Tu sabe dizer, Maê, se as nossas escolas, elas usam o journal? Vamos dar uma aula sobre esse artigo do Guitonella, como a Donice Maria falou. Tu sabe dizer se ele é utilizado pelas escolas? Você está dizendo que escolas? Você está As dizendo a escolas de formação formação de bioenergética. de bioenergética, é. Olha, eu suponho que seja, né? Eu suponho que seja, assim, no mínimo, serve para os professores, né? Que leem o journal, de repente se deparam com um paper interessante de um tema que este professor está interessado ou que ele quer aprofundar. Então, ele vai procurar e talvez aí dá para entrar em contato com o autor, né? Dá para discutir com o autor. Então, nesse sentido, é uma referência, né? Fala assim, então eu quero saber do apego com o relacional. Ah, sabe quem escreveu vários artigos disso? Guitonella. Vou ler. E se precisar, escrevo para o Guitonella e pergunto, e falo e troco. O Jovi falou, e eu concordo, penso que o online vai trazer muita Muito, interação, né? E muito. vocês vão poder ver quem que lê, né? Isso vai ser muito legal, né? E saber das necessidades, né? E saber dos desejos, né? Não que a gente possa se propor atender desejos, né? Mas a gente pode aglutinar, vamos dizer, alguma reivindicação dominante, predominante, temas mais solicitados e talvez ir atrás até, né? Mas eu acho que online realmente, olha, vai difundir muito mais e vai tornar interessante, né? A Tornar comunidade rápido. científica, né? Exatamente. As outras pessoas podem acessar, né? O Gustavo estava falando a gente pode também colocar, né, os títulos e resumos do que já foi escrito, né, online, e isso vai ser muito legal, né?
Claro, são as referências para ir buscar, né? É, muito Gente. legal. Mae, entrando na reta final da nossa live, quais os teus desejos, né, para o futuro do Journal? Como que a Mae gostaria, mesmo o ideal, mesmo coisas que talvez nem possam ser reais, mas quais as fantasias né, de uma pessoa que está há tanto tempo, né? Não, eu nem tenho. Eu acho que não são sonhos irrealizáveis, não. Eu acho que eu sou até bem pé na terra. Mas é isso que a gente estava discutindo agora, né? De poder abrir para outras comunidades, para outras áreas de conhecimento. Sabe, eu realmente adoraria saber que um cara que faz física quântica se interessou e leu um artigo da gente que eventualmente falava algo que sensibilizou. Então, o meu sonho é que realmente a gente possa espalhar esse journal, espalhar os artigos dos nossos autores, né, para o mundo, sabe? Para toda a comunidade, para 1000 áreas de conhecimento, para ter uma troca maior, né? Para refrescar a nossa cabeça também, porque essas pessoas vão comentar, né? Vão fazer críticas, vão escrever, né? Eventualmente, um dia, que esse jornal seja aberto também para estas pessoas de fora colocarem um artigo ou outro, que seja de interesse comum, né? Nosso e deles. Então, esse é um sonho que eu tenho. Você acha muito irrealizável? Não, né? Não, acho perfeito, acho lindo. Tamo Eu acho junto. que essa história do online vai nos facilitar isso muito, né? Sim, Porque a gente espera que gente de outras áreas vá acessar de repente, né? Às vezes vai bater o olho naquilo, né? Coisa que o livrinho é mais difícil mesmo, né? Mas estando online, eu acho que essa expansão ela vai ser quase natural. Mas, em todo caso, isso é uma coisa que a gente também, em algum momento, vai divulgar. Olha, abriu, a gente quer todo mundo escrevendo. E assim, né? Esse é meu sonho. Pronto. que legal. Tomara que se concretize. Então, Muito lá, legal. É para. a, a Dora Falcão aqui, ó, ela falou assim, um profissional ou acadêmico, né, que vê seu artigo publicado online, fica feliz e orgulhoso de ver seu trabalho, além de aprovado, reconhecido publicamente, né? Sem dúvida, né? Eu acho que a É, gente escreve exatamente para isso, né? Para que o outro possa ver o que a gente pensa, como a gente pensa, e se o outro ainda por cima pode dar um feedback, ou pode escrever um artigo em resposta ou em consonância com aquele, nossa, é um orgulho, né? Eu acho que é sim, um orgulho, eu acho maravilhoso. Acho que é isso mesmo, você tem toda a razão, e eu acho que escrever, gente, escrever é uma coisa maravilhosa, mas ela exige tanto que, no mínimo, esse tipo de recompensa, quem escreve merece. Sabe, de ser reconhecido, de ser valorizado, né, de ser referido. Isso na que legal. academia é muito importante, né? Ser citado num artigo de uma revista científica é super importante. O cara ganha pontos com isso. É, Dentro da nossa comunidade é igual. que legal, Maê. A Donice Mariângela, Ângela, Maria Ângela, ela pergunta, né, eu vou ampliar um pouquinho a pergunta dela, né? Como que fica assim a tradução para outras línguas? Sei lá, francês, português, né? olha, a gente tinha se proposto a ter uma tradução, a cada volume ter a tradução em determinada língua, tá? Isso aconteceu, acho que algumas vezes, então era primeiro em italiano, depois em francês, e por uma coincidência infeliz, este ano passado, que deveria ter sido a tradução em português, o IBA ficou sem dinheiro, certo? Então a gente não pôde pagar o tradutor. Na verdade, a gente começou o trabalho da tradução e fizemos só alguns artigos porque o IBA estava em contenção de despesa, cortou, né? Então, eu espero que isso possa voltar na medida em que passe essa pandemia, essa, essa certa desorganização que todas as instituições estão sofrendo, né? O IBA não é exceção,
E que a gente possa voltar a ter uma verba para ter traduções, pelo menos periódicas, né? Cada país ser contemplado em algum momento com a sua língua. Sim. Bom, Mai, eu me sinto super feliz. Penso que a gente deu o recado, né? Falou da importância do Journal, não só para a comunidade da bioenergética, como para o planeta, né? Nem fala. Individualmente também para o profissional, né? Eu agradeço de novo o teu trabalho no Journal. Tu tá há quantos anos no Journal? 15. Meu 15. Deus, 15 anos Já estou trabalhando, quase né? aposentando, já estou quase aposentando. É. Eu agradeço também a tua disponibilidade, a energia que tu deu para a live, né? Agradeço o pessoal, o Jovi, o Gustavo, esqueci o nome da moça, da Mariângela, de todo mundo que contribuiu e que eu não sei o nome agora. E faço assim o meu fechamento, né? Tu tem algumas palavras também para te despedir? Tu gostaria de falar alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade, né? Porque eu acho que a gente quer tanto, às vezes, fazer chegar a nossa mensagem para todo mundo, né? Então, estar no Instagram, podendo falar especificamente disso, deste assunto, que a gente, né? Eu espero que tenha sido estimulante para todo mundo, como foi para mim, né? E eu quero te agradecer esse espaço, muito mesmo. Quero agradecer todo mundo que estava aí, que colaborou, que fez umas perguntas super legais, me trouxe lembranças importantes para poder reportar. Enfim, também estou super satisfeita e agradeço profundamente, tá bom?